Pensando agora nas fronteiras que tem cada vez se alargado mais, né, a tenda daquilo que é o movimento, e eu estava conversando esses dias com alguns irmãos, eu creio que Deus está nos levando a experimentar coisas maiores. O último encontro global, cada vez são mais países. Acabamos de ter um convite em que o João Paulo foi nos representar na Finlândia, então Rússia, aqueles países da Europa do Norte lá, né, os países nórdicos ali, muita gente interessada, a gente recebe e-mails, visitação no site. Eu creio que o crescimento do movimento se dá justamente porque é algo que nasceu no coração de Deus, então é algo que naturalmente iria crescer. Mas sem dúvidas, o tribal, por ser um movimento em que nós nos tornamos apenas facilitadores de uma ideia, onde muitas pessoas estão fazendo o mesmo no mundo inteiro, ou seja, estão enfrentando esses mesmos desafios com a sua geração, e até mesmo os pastores de igrejas históricas estão enfrentando esse desafio dentro de casa, com seus jovens adolescentes que estão aí sendo influenciados pelo mundo globalizado. Então abre-se aí uma grande oportunidade de ministrar essa nova cultura. E eu creio que a mesma forma em que muita coisa ruim entra na nossa casa por conta da globalização, da informação via internet, muita coisa boa pode ser divulgada utilizando esse mesmo canal de comunicação, internet. É incrível a abrangência da internet. Às vezes as pessoas não perceberam o potencial para a evangelização através da internet, usando site, blogs, transmissão ao vivo, online, a cores, para o mundo inteiro. Uma coisa que era complicadíssima se torna fácil hoje. Então eu creio que a expansão e o crescimento do tribal se dá por todas as ferramentas, se dá por um momento especial que nós estamos enfrentando, e se dá também porque, como é um movimento, todo mundo que faz parte toma isso como dele mesmo, é próprio dele. Ou seja, em inglês a palavra ownership, né? Ou seja, as pessoas tomam parte, né, como donos de uma ideia, de uma visão, e passam a ser agentes de divulgação dessa ideia na sua localidade, no seu país. Uma vez, só para ter uma ideia da expansão de tudo isso, eu fui num encontro na Malásia, e quando eu me sentei no auditório, um encontro promovendo lá sobre oração, a gente foi convidado para falar sobre o movimento do Reação em Cadeia, do Tribal Generation. Quando eu me assentei, havia uma moça do meu lado, ela olhou para mim e disse: "Você é o Gálvaro, né?" E eu falei assim: "Sou." Ela falou assim: "Eu te conheço, do Tribal Generation." E era uma pessoa da Hungria. Ou seja, pensa o quanto isso se expande. Eu não tinha a mínima ideia de algo lá da Hungria, alguém que conheceu e reconheceu o rosto, né? Então você imagina o quanto isso está... E a nova geração é a geração da internet. Então eu creio que uma das coisas que diz respeito ao crescimento, e creio também que a questão dos encontros globais tem ajudado em muito o fortalecimento do movimento na América Latina e agora expandindo por várias partes do mundo inteiro. Nós tivemos todos os continentes representados no último encontro. Então eu creio que cada vez mais isso vai crescendo como reação em cadeia, que a ideia é multiplicar a oração.